Este texto, sempre que eu leio, sempre que eu falo nele, falei nele lá na sexta-feira em Iguape, quero voltar a falar aqui nesta noite, e hoje com um pouco mais de liberdade, com um pouco mais de tempo, para que o Espírito Santo opere e aplique em nós a tua palavra. Este texto nos leva a entender que o Senhor está tratando com a vida de todos os que estão presentes. A partir da minha vida, Deus está nos ensinando, através do Espírito Santo, através da sua palavra, por meio da sua palavra, nos ensinando lições preciosas de vida. O primeiro personagem aqui deste texto que eu quero fazer menção é um jovem israelita, que a Bíblia não dá nome, até porque aquele camarada, quando nós analisamos e avaliamos a vida dele, nós lembramos que, primeiro, ele era uma pessoa excluída socialmente. Ele não tinha liberdade de andar pelas ruas de Israel ou pelas ruas da Galileia, não importa, pelas ruas de Samaria, não importa bem o lugar, ele não podia andar pelas ruas, porque pela lei, pelos ensinamentos da lei de Moisés, aquele moço era considerado imundo, e qualquer pessoa que tocasse nele ficaria imundo também, e ficaria impossibilitado de transitar, de andar pela cidade, de ter acesso à sua casa. Olha bem, aquele moço ele não podia morar com seus parentes. Se fosse um homem casado, um jovem casado, ele não podia estar na sua casa, no aconchego da sua família, no seu lar. Era uma pessoa que não podia trabalhar para prover o seu próprio sustento, porque ele havia sido expulso da cidade, era lei, expulso da cidade e morava em leprosários. Os leprosários geralmente ficavam no deserto, às vezes em rochas, em cavernas, que simbolizavam exatamente a situação espiritual, a situação física e a situação e social daquele moço, como se ele estivesse morto. No pecado, ele faz isso com o ser humano. Ele tira de nós toda a possibilidade de viver uma vida digna, uma vida abençoada, e aquele moço talvez tivesse acometido de alguns preconceitos, ou por causa dos preconceitos, com a mente e com o coração cheio de coisas, de tristezas, de angústias, de amarguras, de coisas que acometem uma pessoa quando ele não tem conhecimento de Deus, ou quando ele é desprezado por pessoas, principalmente por pessoas que ele ama. Mas uma coisa me chama a atenção em relação a esse moço, porque ele aparece imediatamente após aqui, de acordo com o registro do Evangelho segundo Mateus, depois do Sermão da Montanha. E se você prestar um pouco mais de atenção no versículo 1, fica muito claro aqui que Jesus estava descendo do monte do sermão, e a Bíblia fala aqui de multidões. Jesus estava descendo a um cortejo maravilhoso, uma coisa bonita de se ver, uma coisa agradável de se ver, e a Bíblia fez questão de falar que Jesus estava sendo seguido por multidões, no plural. Amém? Amém. Por que multidões? Porque naquele grupo que estava seguindo Jesus, tinha grupo de pessoas que estavam interessadas no Evangelho, pessoas que haviam sido tocadas pelo Evangelho, da forma que Jesus havia apresentado, o esboço que Jesus havia apresentado, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, que nós chamamos do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. E quando Jesus desce com aquele grupo, então, com certeza naquele grupo tinha um grupo de pessoas que estavam comentando das maravilhas de Deus. E quando nós lemos aqui os últimos versículos do capítulo 7, nós vemos que um grupo falava: olha, esse homem, esse profeta não fala como falam os fariseus e os escribas. Ele fala como quem tem poder, ele fala como quem tem autoridade. Há uma unção, quando ele fala, nós somos tocados e sentimos a glória de Deus, sentimos Deus na vida dele. Este realmente é o Messias que nós esperamos. Aleluia, Deus. Mas, com certeza, tinha naquele grupo fariseus que criticavam, escribas que zombavam, porque eles não compreendiam a lei, mas se sentiam doutores da lei, como nós estamos vivendo nos dias de hoje, pessoas que
acometidos pela religiosidade, essa religiosidade desvairada, este sistema perturbado que tem deixado muitas pessoas desorientadas no sentido de buscar, de procurar a Deus. Tinha no meio da multidão um grupo de doutores, os que se consideravam doutores da lei. Tinha grupo, naquela multidão também tinha um grupo de curiosos, pessoas que estavam ali simplesmente para ver o que ia acontecer. Obviamente tinha também naquela multidão um grupo daqueles que iam ali esperando receber de Jesus uma bênção para a sua vida, ou esperando receber uma cura. De qualquer forma, o que nós entendemos é que este leproso, ainda que ele não fizesse parte da multidão, mas o que nós sentimos aqui, o contexto nos faz crer nisso, pela fé em Cristo Jesus e no seu Evangelho, que aquele moço, mesmo ao longe, ele estava acompanhando Jesus, ele havia experimentado a graça de receber os ensinamentos de Jesus naquele monte, naquele deserto, e agora ele continuou acompanhando Jesus de longe até no momento em que Deus manifestou pela sua palavra e houve um agir no coração tão profundamente, houve uma libertação tão profunda no coração daquele moço, que a fé foi colocada, a fé nele, ele creu na palavra, ele creu em Jesus como Messias, e ele então sentiu que ele precisava ter um contato mais de perto, ele sentiu que precisava ter um contato pessoal com Jesus. Como falamos hoje pela manhã, lá na outra igreja, Deus é um Deus pessoal.